Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vim trazer aqui para vocês um degradê mid fade com a técnica simplificada. É uma técnica minha para iniciantes e também para avançados que querem utilizar uma técnica mais simplificada no dia a dia para poder trabalhar dentro do operacional na barbearia. Então vamos lá, pessoal. A gente passa pela extremidade de cerca de 2 dedos em cima da orelha para 2 dedos e meio na parte de trás. O pente 1 baixo, né? Vamos fazer mesmo uma marcação com esse pente 1 baixo. E esse pente 1 ele vai percorrer toda a extremidade lateral da cabeça, limpando muito bem. Então o segredo é sempre limpar muito bem nessa extremidade. Aqui eu já venho com a máquina de acabamento. Repara, pessoal, a máquina de acabamento, eu vou praticamente usar ela e dividir essa marcação ao meio. Repara que é uma linha curvada, né? Uma linha de 2 dedos que eu fiz com pente 1, curvada, tem uma curvatura. Então eu vou dividir ao meio, como se fosse um dedo de 0, com a máquina de acabamento, e um dedo de pente 1, de máquina pente 1. Então eu divido ao meio e limpo bem. O segredo é limpar sempre muito bem. Então, finalizei aqui. Sempre venho limpando o cliente. O cliente tem que estar sempre limpo, viu, pessoal? Sempre. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar na limpeza para a gente poder ter mais visão a respeito do nosso trabalho. Agora a gente vem com a máquina shaver, né? Vamos projetar ali o zero navalhado do degradê, né? Então a gente vem com a shaver, dando uns toquezinhos para cima e uns toquezinhos para baixo. Esse é o segredo da shaver. Os toquezinhos para cima, ela raspa mais rente, e os toquezinhos para baixo, ela disfarça. Então, os toquezinhos para cima, repara que eu dou mais próximo à orelha, né? Tudo que fica mais próximo ali à orelha. E o que fica mais próximo, aquela marcação, aquela linha mais forte, eu dou uns toquezinhos para baixo, porque se eu der os toquezinhos para cima, vai marcar muito e depois eu não consigo tirar a marcação. Então, terminei de usar a shaver, eu sigo já com o pente meio. Pessoal, na minha técnica, esse pente meio é o único pente que eu trabalho as 3 alavancas. Todas as outros pentes é com alavancas altas. Então, eu já sigo com a alavanca alta, limpando muito bem. A gente tem que trabalhar sempre muito bem a limpeza no degradê. Então, eu coloquei na intermédio já. E aí eu vou trabalhar as 3 alavancas somente com esse pente. Então o segredo é limpar muito bem. Eu vou passando por toda a extremidade lateral e eu uso, repara que eu uso a quina da máquina. E nessa quina da máquina é que a gente consegue ter mais visão, porque o nosso cabelo ele cresce na diagonal, ele cresce um pouco em diagonal. Então a gente tem que ir numa diagonal contra ele, contra o crescimento. Se ele cresce na diagonal para trás, a gente vai usando a quina da máquina para ir na diagonal para frente, sempre contra o direcionamento do cabelo. Então eu usei as 3 alavancas no pente meio e agora eu já tirei o pente e só estou mesmo com zero alto da máquina. O cabelo do modelo é um cabelo um pouco grosso. Esses cabelos são um pouco mais difíceis de sair a marcação, mas a técnica ela já é própria para não ter problema com marcação. Ela não é uma técnica que marca muito forte, né? A gente só passou a maquininha de acabamento e o que tira a marca do acabamento, da máquina de acabamento, é justamente a máquina de corte. Vamos usar aí a alavanca alta, a intermediária e a baixa da máquina de corte. Sempre limpando muito bem. Então, se o cabelo cresce na diagonal para trás, a gente usa sempre a quina dos dentes da máquina na diagonal para frente, sempre entrando contra o crescimento do cabelo. Assim a gente consegue ir de encontro os gominhos do cabelo e aí a gente consegue limpar melhor.
Repara que eu estico ali a pele da cabeça do cliente e coloco a máquina sempre na diagonal contra o crescimento. Isso favorece demais o trabalho da gente quando está fazendo uma espécie de limpeza. E isso, pessoal, a gente já pode considerar um polimento, porque para tirar essa marcação é preciso fazer um polimento, né? Então, se você conseguir tirar essa marcação, você faz qualquer degradê. Então, ó, repara que sobrou só uma sombrinha ali embaixo. Essa sombrinha, se você vier com a mão muito leve, ela sai tranquilamente, facilmente. Não precisa de estresse de vir com lâmina, porque muitas pessoas às vezes trabalham com lâmina e acaba marcando também. E aí, como a gente já fez já essa divisão toda para poder usar o material necessário para poder obter esse disfarce, que é o nosso disfarce mais claro, da parte de baixo do degradê, né? A gente faz essa divisão justamente para manter a parte de baixo já pronta, para a gente poder iniciar somente a parte de cima e ir de encontro com a tonalidade cinza do cabelo. Porque o que é o degradê? O degradê, quando o cliente chega na tua cadeira, ele já chega com o cabelo todo escuro. Então ali há uma ausência de luz. Então a gente vai projetar essa luz no cabelo do cliente usando essas técnicas. Então vem com a shaver, dando uns toquezinhos para baixo, só mesmo para aliviar qualquer marquinha que ficou restante e pronto. Já está pronto essa parte de baixo do nosso degradê. Agora repara como que o degradê vai fluir muito mais rápido. Por quê? Porque a parte mais complicada, digamos, a gente já passou. Agora é só ir clareando, porque eu tenho aqui uma faixa preta e eu preciso ver essa faixa mais clara. Então, aí eu vou fazer agora uma sequência de pentes, do maior para o menor. Então eu venho com pente 2 alto. Lembra que eu falei no início que essa técnica, todos os pentes é na alta, somente o pente meio que usa as 3 alavancas? Então vamos lá. Pente 2 alto na extremidade, constitua ali uma aresta de 2 dedos praticamente. Repara que fica ali um espaço de 2 dedos de encaixe. Nessa extremidade toda, eu passo o pente 2 alto. Limpei o cliente, pentei o cabelo, organizo o direcionamento do cabelo e já venho com o pente intermediário. Eu chamo esse pente de intermediário, pessoal, porque confunde um pouco o iniciante quando você fala que é o pente 1,5 e depois confunde o pente 1 alto também é 1,5. Então eu nomeei como pente intermediário, até porque ele faz a intermediação da tonalidade escura do cabelo para a tonalidade cinza. Então ele é um pente intermediário. Então nessa mesma extremidade que eu usei o pente 2, eu vou usar o pente intermediário. 2 alta, intermediário, alto. Tudo alto. As pessoas têm um certo medo de usar um pente em cima do outro. Elas acham que tem que usar cada marcação, usar o tipo de pente. Não é assim, pessoal. Pode ir sem medo. Usar ali o pente intermediário em cima de onde você passou o pente 2 alto. Pode ir tranquilo, porque a gente tem que clarear essa faixa toda. Então, para clarear essa faixa toda, a gente tem que usar realmente em cima, com a mão sempre leve e os movimentos bem flutuantes. A gente não pode pressionar muito a mão na cabeça do cliente, apertar muito, sempre com bastante delicadeza e a mão sempre muito leve. O movimento ele tem que ser um movimento sem motion. Você vai usando ali o movimento da máquina ao seu favor, para que o pente não possa entrar muito. Eu basicamente explico dentro da teoria do pente, ele tem uma curvatura, então usa praticamente as costas do pente, ao invés de usar a ponta dele. E assim o pente corre melhor. Repara que eu vou passando nessa extremidade toda. E quando a gente vai diminuindo os pentes, no qual eu já estou aqui com pente 1 alta. Então, quanto mais você diminui os pentes, mais o cabelo vai mostrar algumas falhinhas. Repara que ali na frente, perto da curva do alinhamento do cabelo dele,
tem ali umas falinhas, mas não se preocupa, segue em frente. Vamos clarear essa faixa toda. Então, ó, já fiz aquela varredura toda com pente 1 alta, agora pente meio alto. Repara que eu vou fazendo os toquezinhos e usando o movimento em C. Esse movimento faz com que eu não entre muito. Eu só vou mesmo em cima da marcação e saindo para fora, com a mão bem leve. Assim eu consigo ir clareando essa extremidade lateral onde eu estou trabalhando. Sempre limpando, repare minha mão esquerda, sempre limpando. Eu passo o pente e limpo, passo o pente e limpo. Sempre trabalhando na limpeza. Agora eu coloquei na intermediária, lembra que é o único pente que eu trabalho as 3 alavancas? Pois é, eu já estou no pente meio. Então eu estou trabalhando a alavanca intermediária. Sempre contra o direcionamento do cabelo. O direcionamento do cabelo é sempre na diagonal para trás. Eu uso aqui na direita da máquina, sempre em diagonal para frente. Os toquezinhos eu uso sempre para frente. E mesmo quando eu vou caminhando para trás com a máquina, eu vou também caminhando na diagonal. E se você é novo, pessoal, no canal, já subscreve para sempre que a gente estiver postando vídeos novos, você poder acompanhar e sempre aprender aqui com a gente. Então eu vou limpando muito bem toda a extremidade. E o segredo, pessoal, é paciência, é limpar bem. Por quê? Porque a partir desse pente, quando a gente já vai caminhando para baixo para ligar a parte cinza com a parte branca que a gente projetou, a gente já está já num processo final do degradê e é um processo que a gente pode chamar de polimento. Então a gente já está praticamente polindo para terminar o degradê. Então, ó, terminei todas as alavancas do pente meio e agora já fui para o pente 0 alta. Então, eu estou com o pente 0 alta, estou com a alavanca alta. Pente 0 da máquina com a alavanca alta. E eu vou fazendo a mesma coisa. E vou caminhando. Quanto mais diminui os pentes, mais delicadeza, mais paciência e mais leveza na mão. E aí eu vou só entre os gominhos mais escuros do cabelo e vou usando a quina da máquina, sempre esticando o couro da cabeça, principalmente quando está chegando na reta final do degradê, porque aqui já é um polimento, então a gente tem que ir com precisão em cada lugar. Olha como é que é simples essa técnica, é muito rápida. Depois que você projeta a parte branca, que é a parte de baixo do degradê, você só vem de cima para baixo clareando e você usa praticamente um pente em cima do outro. E não precisa ficar naquela abaixa a alavanca, aumenta a alavanca, vai para o meio, vai para cima, vai para baixo, com todos os pentes. É simples, a gente só vai usando um pente alto em cima do outro. Assim, você consegue trocar os pentes mais rápido, consegue usar todos os pentes mais rápido, e depois o único pente que você vai ficar alternando alavanca é o pente meio. Que no caso a gente usou o pente meio alto, o pente meio intermédio e o pente meio baixo. E agora passamos para o 0 alto. Terminou de fazer toda a limpeza com o 0 alto, o degradê já está praticamente pronto. Olha isso. Aí eu só venho com a máquina de acabamento usando a quininha também, com a mão muito leve, esticando o couro da cabeça e passando para retirar qualquer marquinha que pode ter ficado. E o degradê está impecável, limpo. Então se você tem alguma dúvida, se inscreva no canal, subscreve, a gente vai estar sempre postando vídeos novos, vídeo de conexão, vídeo de tesoura, técnica de tesoura, para você estar sempre tirando suas dúvidas e que a gente possa te ajudar de alguma maneira. Aqui eu estou fazendo um contorno do cabelo do cliente, para que eu uso o canto da máquina para poder me auxiliar melhor. O cliente já tem praticamente o desenho feito.
o que eu faço? Eu faço só acentuar mais esse desenho, arqueando um pouco o contorno, sempre usando o auxílio do cantinho da máquina. Pronto, já tenho o acabamento do pezinho feito, curvadinho, o degradê também. E agora nessa parte de trás, você replica a mesma técnica. Pente 2 alto, pente intermediário alto, sempre alto, pessoal. Pente 1 da máquina alto, todos pentes altos. O único pente que vamos alternar alavanca é o pente meio, que é esse pente aí. É o único. É muito rápido mesmo. E aí, pessoal, eu já vou aí no pente meio baixo. Repara como essa técnica é simples e prática, pessoal. É isso que a gente precisa no operacional do dia a dia, né? Eu só projetei a parte clara do degradê e depois vim com todos os pentes altos, passando um em cima do outro, né? Isso clareou a faixa que eu precisava para poder projetar a minha zona cinza do degradê. Então, pessoal, é preciso aprender sobre teoria do degradê e a gente vai estar subindo uma aula de teoria do degradê, falando somente da teoria do degradê. E esse é o resultado final. Se você gostou, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, partilhe e a gente vai estar postando aqui muito conteúdo bom e educativo para você poder sanar todas as suas dúvidas. Beleza? Então, se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima aula.